Senhor, igreja? Vamos nos colocar em pé. Está frio, né? Vamos colocar em pé um pouquinho, daqui a pouco esquenta. Amém? O Espírito Santo está aqui e logo, logo vocês vão estar bem quentinhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por estar mais uma vez aqui na tua casa, nesta noite, Pai amado. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, por nos trazer nesta noite aqui, Senhor Deus. Oh Pai, sabendo, meu Deus, que tu és o nosso Deus poderoso, o nosso Deus, ó Pai, que está em todo o tempo, Senhor Deus, ó Pai, olhando por nós, meu Deus, nos abençoando, Pai amado, ouvindo as nossas orações, meu Deus amado. E nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai, porque só o Senhor é Deus, aleluia. Só o Senhor cuida de nós, ó Pai, com tanto amor, meu Deus amado. Nós somos gratos a Ti, Pai amado, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado. Abençoa esse culto, abençoa, Pai, os louvores, a mensagem, Pai, que vai ser trazida aqui nesta noite, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo, Pai, já comece a falar nos nossos corações, que eu creio, Pai, que Ele já está falando, Pai, desde o começo desse dia, Pai. Ele já está falando conosco, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, cada um que aqui está, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que não vão poder vir, meu Deus, por alguma enfermidade, que o Senhor alcance, Pai, visita nesta noite, aqueles que estão enfermos com Covid, meu Deus amado. Deus, envia a Tua cura divina, Senhor Deus, para essas pessoas, para esses irmãos, Senhor Deus amado. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Glória a Deus. É bom estar na presença do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Quero me entregar a Ti cada dia.
tremendo, Deus poderoso, aleluia. Deus está falando comigo, eu creio que está falando com você, amém? Aleluia, oh, glória a Deus. Antes de passarmos para as ofertas, nós temos um aviso de que domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, vai ter um seminário aqui na igreja com o professor Adriano de Londrina, do ISBEL.
E quem quiser participar, é só se inscrever no link que já foi colocado no grupo do WhatsApp. E se alguém quiser maiores informações, pode me chamar ou falar com o pastor também. Tá bom? Agora vamos orar, né, pelas ofertas. Se você trouxe sua oferta, pegue na sua mão, a gente vai estar orando. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer, Pai amado, aleluia, por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco, Senhor Deus, por não nos abandonar, por não deixar faltar nada, Senhor Jesus. Oh Deus, é maravilhoso Te servir, é maravilhoso andar na Tua presença, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o Teu povo, Pai, que vai ofertar na Tua casa, que vai trazer suas ofertas, seus dízimos, Senhor Jesus. Oh Pai, entre com a Tua providência divina, Pai, porque Tu conheces as nossas necessidades, sabe o que nós precisamos, meu Deus. Mas nós já Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não tem nos desamparado, Pai amado. Oh Jesus, tem cuidado de nós, meu Deus, em todo o tempo, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o emprego daqueles que estão empregados. Que o Senhor venha abrir uma porta para aqueles que estão precisando de um trabalho, meu Deus amado. Oh Jesus, obrigado por suprir as nossas necessidades, Pai amado. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, Pai amado. Chance de crescer um pouco.
maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai amado. Na tua vida.
vez para encerrar. Levanta. Que vai trazer essa mensagem para os nossos corações, que nós possamos, meu Deus, te ouvir, Pai amado, que os nossos ouvidos estejam atentos para a tua voz, receber, Pai amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Senhor, quero te agradecer por estar aqui nesta noite com os irmãos. Nós já entoamos cânticos a Ti, ó Pai. Agora nós precisamos ouvir a Tua palavra. O Teu Espírito Santo, aquele que conhece as nossas vidas e sonda o nosso coração, que o Senhor possa nos sondar hoje, ó Deus, e que seja não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que realmente nós precisamos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Fala conosco então, através do Teu Espírito Santo, que seja como um maná precioso que o Senhor derramava todas as manhãs e o povo o colhia e saciava a fome. Que seja, Senhor, como uma fonte de água viva a jorrar, Senhor, sobre nós, ó Deus, e sacia a nossa sede nesta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos? Muita alegria estar aqui nessa noite, junto com os amados irmãos. Tenho um carinho especial para esta igreja. Foi aqui que eu nasci, né? Foi aqui que eu aceitei Jesus, foi aqui que eu me batizei-me, e foi aqui que eu congreguei por algum tempo, e depois Deus então me mandou lá para o outro bairro, né? Mas estamos lá, estamos a igreja. Eu quero falar com você nesta noite sobre Deus vai escrever uma nova história. Amém? Deus sempre escreve uma nova história para nós, né? Na verdade, os nossos dias são contados pelo Senhor. Nós pensamos que vivemos, né? Nós fazemos planos, mas a palavra diz que é Ele que dirige os nossos passos. Nós almejamos coisas, mas é Ele quem nos dá. Nós programamos a nossa vida, mas é Ele que faz acontecer. Então, eu creio que Deus escreve uma linda história para nós. A Bíblia ela relata a história de vários personagens que tiveram um papel relevante, mas que em dado momento das suas vidas tomaram decisões precipitadas por pensar que Deus os havia abandonado. Ao enfrentarem situações difíceis, ataques de inimigo, falta de chuva, causando a fome, reis que fizeram com que o seu povo se desviasse e levou o seu povo à adoração de outros deuses, e por vezes esse mesmo povo de Deus se tornou escravos de nações inimigas, quando tiveram suas cidades invadidas, perderam seus bens, perderam seus filhos foram levados para longe como escravos, enfim, tantos sofrimentos que poderiam ter sido evitados se tivessem permanecido confiantes na promessa de que o Deus de Israel, o grande eu sou, nunca os abandonaria como Ele mesmo prometeu. O que ocorreu, na verdade, foi que o povo abandonou a Deus quando se deixaram corromper pelos costumes das nações vizinhas, quando passaram a conhecer e adorar esses deuses, ou quando enriqueceram e a riqueza tornou-se um obstáculo, tornou-se uma maldição, tornou-se uma idolatria. Quantos motivos poderiam citar aqui que fizeram que o povo de Deus abandonasse o seu Deus? O mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e as razões continuam sendo as mesmas hoje. O ser humano ele não mudou, Deus também não mudou.
O nosso Deus e Pai que nos guarda e nos protege e deseja sempre o melhor para os seus filhos, mas que, como a exemplo de muitos filhos hoje, abandonam a casa de Deus, abandonam os seus pais e decidem seguir o seu próprio caminho. Filhos que chegam num dado momento da sua idade, pensam que já são donos da sua vida e então decidem enveredar por seus próprios caminhos. Pensam que são capazes de andar com as próprias pernas, decidir o que é melhor para eles, sem a intervenção dos pais. Eles querem liberdade para viver, mas o que na verdade eles querem é não precisar dar satisfação dos seus atos aos pais. Com isso, começam a andar pelo caminho do fracasso. Preferem o caminho da mentira, do engano, das aparências do mundo, dos amigos, do pecado, até que percebem que estão construindo suas vidas sobre a areia. E quando vêm as tempestades da vida e não suportam a carga, como nos alerta as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele nos diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Hoje não é diferente. Jesus nos deixou preciosas lições para construirmos a nossa vida, para construirmos a nossa família, para construirmos o nosso futuro sobre uma base sólida, a base sólida dos ensinamentos que vêm da sua palavra, ensinamentos que nunca falharam. Ao lermos a palavra de Deus, nós vemos que todas as promessas de Deus se cumpriram, nenhuma delas falhou. Ensinamentos daquele que é o autor da vida, aquele que conhece todas as coisas, aquele que nos ama e deseja sempre o nosso bem. Nós podemos escolher a segurança de sermos sustentados pelas suas palavras, sustentados pelas suas promessas, ou abandoná-lo e fazer e viver do nosso jeito. Talvez você tenha enveredado por caminhos errados e hoje está vivendo o fruto das suas escolhas feitas lá no passado. Escolhas que foram motivadas pelas circunstâncias daquele momento. E hoje, ao viver as consequências dessas escolhas, pensa então que se tivesse a experiência que tem hoje, não tomaria certamente a mesma decisão. Irmãos, como eu já pensei isso tantas vezes. Se lá nos meus 20 anos de idade eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje aos 60, eu não sei se os 60 aqui presentes já pensaram isso também, né? Puxa, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, lá nos meus 20 anos, eu teria tomado outras decisões sobre o meu futuro, sobre a minha vida. Mas eu quero trazer para vocês hoje uma palavra de esperança. Assim como ela anima o meu coração, não importa o passado, o Espírito Santo pode transformar tudo hoje. Nós não devemos olhar para o nosso passado, e sim para o presente, e saber que hoje nós servimos a um Deus e nós temos o Espírito Santo, e Ele então nos conduz em vitória, Ele nos leva ao futuro, e um futuro desenhado por Deus. Jesus pode mudar o seu futuro e te levar além do que você possa imaginar. Creia, isso é possível, e Ele deseja isso sobre a sua vida. O meu desejo é que, à luz da palavra de Deus, você compreenda que mesmo se você o abandonou, Deus nunca deixou de te amar. Ele deseja te restaurar, te renovar. Ele deseja que você volte a ter a alegria de viver. Creia em nome de Jesus. Deus é Pai e Ele quer que você seja um vencedor na vida. Eu quero ler um texto bíblico que nos relata sobre pessoas que tomaram decisões erradas e após terem fracassado, retornaram à presença de Deus e puderam recomeçar e terminaram suas vidas de uma forma gloriosa, superando até as suas próprias expectativas. Mas é também uma mensagem para você que não se afastou da presença de Deus, mas que certamente servirá para fortalecer a sua fé e te aproximar cada vez mais do seu Deus e Pai. Eu quero ler com você o texto de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1.
Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém, irmãos? É um texto bastante conhecido, mas que sempre tem coisas excepcionais para nos ensinar e coisas que nós podemos aplicar nos dias de hoje para termos também uma vida bem-sucedida. Nós vemos nesse texto uma família destruída, 2 mulheres viúvas que retornam às suas cidades iludidas, pobres, sem rumo, sem esperança, sem um vislumbre ou ideia do que aconteceria a elas no futuro. Só o que desejavam era que o povo tivesse misericórdia e não as deixassem morrer de fome. Mas apesar de todo o desânimo, elas nunca poderiam imaginar o que o nosso grande Deus estava preparando para elas. Como é tremendo essa ação de Deus na nossa vida. Como é tremendo o que Deus faz mesmo quando as pessoas descem ao mais baixo nível. Quando as pessoas perdem tudo e pensam que não há mais nada a se fazer, Deus nos surpreende. Jamais poderiam imaginar que Deus pudesse mudar suas vidas da maneira como Ele mudou. O Deus de Noemi, o Deus de Ruth, é o meu Deus hoje. Ele é o seu Deus e Ele tem grandes planos para a sua vida também. Creia em nome de Jesus. Eu quero então, à luz desse texto, ver com vocês como Deus ele é tremendo, como Deus ele é misericordioso, mesmo quando nós erramos o caminho na vida. Como Ele nos traz de volta ao caminho certo, como Ele restaura as coisas perdidas, como Ele transforma a nossa vida de uma maneira gloriosa. Deus é Deus e louvado seja o Senhor. Como Ele pode nos surpreender, fazendo por nós muito mais do que pensamos, esperamos ou sequer imaginamos. Quando nós nos dispomos a prosseguir, quando nós nos dispomos a obedecer, quando nós cremos que Ele pode nos dar uma nova vida, quando nós cremos que Ele pode nos dar uma nova chance de recomeçarmos, quando nós cremos que Ele está escrevendo um novo futuro, em Deus dias melhores virão. Eu creio, você crê, meu amado? O que podemos fazer então para recomeçar ou nos fortalecermos e saber que Deus pode iniciar uma nova história?
Ô irmã, eu quero pedir para a irmã, senta aqui por favor. E se o rapaz sentado do seu lado, eu vou aí tirar ele, vou pedir que ele se retire. Por favor, sente aqui. Você está me atrapalhando, irmão. Você fica quietinho então, por favor. Fique quietinho. Eu vou pedir para retirar você. O que podemos fazer então para recomeçar ou nos fortalecermos? E saber que Deus pode iniciar uma nova história. É uma história muito cheia, uma história muito rica, é uma história cheia do poder de Deus, da ação de Deus, e nós podemos ver isso. Nós podemos ver como Deus age na nossa vida de uma maneira tremenda. E eu queria compartilhar com você aqui em primeiro lugar. Não tome decisões motivado pelas circunstâncias. Como nós somos levados a agir dessa forma, tomarmos decisões motivadas pelas circunstâncias. Você já falou algo para alguém no calor da discussão e depois, passado o momento, se arrependeu, não devia ter falado, então foi lá e pediu perdão. Como é difícil dominar as emoções diante de certos acontecimentos da vida. Como é difícil dominarmos a nós mesmos. Em momentos assim é preciso aprender a se controlar, a decantar a situação. Como na fabricação do vinho, o pastor Jacó ele sempre falava isso, né? Quando você produz ali o vinho, você amassa o vinho, coloca lá nos tonéis, deixa ele aberto, ele fica decantando por vários e vários dias. Ele vai expelindo as impurezas, então permanece só o vinho puro. Ele mesmo se limpa. Nós precisamos decantar também a situação para não tomarmos decisões motivadas pelas emoções do momento. Não foi o que Elimeleque fez. O verso 1 ele nos diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Houve fome. Deus prometeu que o seu povo seria próspero. Deus fala na sua palavra que o seu povo iria morar numa terra que emana leite e mel, numa terra que produziria muito, mas nesse momento eles estão passando fome naquela terra que Deus havia dito que eles seriam prósperos. Estavam passando fome por conta de terem juntamente se afastado de Deus, se afastado dos caminhos do Senhor. Quando nós nos afastamos de Deus, tendemos a tomar decisões precipitadas, por conta de não estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos alinhados com a vontade de Deus, por não estarmos observando a palavra de Deus e sobre a orientação do Espírito Santo. Com isso, não temos a fé necessária para esperar, crer e descansar no Senhor. Vêm as dificuldades, então nós perdemos essa capacidade de continuar crendo em Deus. Agimos movidos pela emoção e muitas vezes pelo desespero, pelo medo, pela insegurança, sem ter certeza do que estamos fazendo, ou sem ter certeza no que aquela decisão vai resultar. Essa família ela sai da sua terra, a terra que foi prometida pelo seu Deus, e vão morar na terra dos inimigos, terra onde Deus disse que eles não deveriam ir. O verso 2 na parte B diz: eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. É o equivalente hoje quando se deixa a igreja, abandona-se a presença de Deus e as pessoas voltam então para o mundo, seja por qual motivo for. Pessoas que pensam que vão encontrar uma nova vida lá no mundo, vida que não encontraram na igreja, não encontraram servindo a Deus, não esperaram as suas promessas, mas o que na verdade encontraram lá no mundo foi a morte. Provérbios no capítulo 14, versos 12, ele diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não tome decisões motivadas pelas circunstâncias, não tome decisões motivadas pela emoção do momento. Espere em Deus, creia, Ele tem o melhor, ainda que a situação esteja difícil no momento. Há um propósito de Deus para isso. Salmo 128, versos 1, ele diz: como é feliz quem teme ao Senhor,
Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Deus é sempre Senhor das circunstâncias. Antes de tomar qualquer decisão, reflita. Leve a Deus primeiro e então aguarde o Senhor agir. Em segundo lugar, o que podemos fazer para recomeçar ou nos fortalecermos, sabendo que Deus pode iniciar uma nova história? Confiar, sabendo que o lugar certo é o lugar da promessa de Deus. Entenda isso, por favor, meu irmão. Se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida, não importa o que aconteça na sua vida, mudar geograficamente, mudar fisicamente, não resolve os problemas que são internos, os problemas que estão na nossa cabeça, ou os problemas que estão em nós por falta de fé. Mudar de lugar, mudar de bairro, mudar, não vai alterar de forma alguma e não vai resolver o problema. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso interior, o nosso eu. Quando a pessoa muda de lugar, seja de bairro, seja de igreja, quando ela muda de religião, quando ela muda de casamento, quando ela muda de emprego, nada muda se ela não mudar o seu coração, se ela não mudar a sua mente, se ela não mudar as suas atitudes. É o que nós aprendemos, nós nos convertemos, nós viemos do mundo e lá nós tínhamos os nossos costumes, nós tínhamos a nossa maneira de viver, mas de nada adianta nós virmos para a igreja, aceitar Jesus, conhecer a palavra de Deus e continuarmos a fazer da mesma forma que fazíamos lá no mundo. Nós só mudamos de religião, nós só mudamos de lugar, mas não mudamos a nossa mentalidade, não mudamos o nosso coração. Não vai transformar nada. Quando nós praticamos a palavra, a bênção virá sobre nós, onde nós estivermos. Não importa o lugar onde você esteja, a bênção de Deus vai estar sobre você. Se esse lugar for o lugar onde Deus quer que você esteja, certamente a bênção chegará ali. Se você não tiver essa certeza, aonde você for, o seu eu, a sua pessoa, vai junto. Veja a situação de Noemi, no verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua cidade. Onde Noemi estava? Em Moabe. E onde Deus mandou a bênção? Em Belém, o lugar onde ela deveria estar. Deus mandou a bênção para o povo que ficou em Belém. Mesmo sem ter comida, mesmo não tendo chuva, mesmo passando necessidade, eles permaneceram ali, porque era ali a terra da promessa de Deus. Não era lá em Moabe, mas era em Belém, e ela não estava lá. Deus quer mudar a sua história. Deus quer lhe dar um recomeço. Mas em nome de Jesus, comece mudando a si mesmo, crendo em Deus aonde você está. Quando Deus veio em auxílio do seu povo, ela não estava lá, na terra da promessa, ela estava na terra dos inimigos. Se tivessem mudado a mentalidade e mantido firme a fé no seu Deus, teriam permanecido aonde o povo de Deus estava e provavelmente o seu marido e os seus filhos estivessem vivos e vivendo a promessa de Deus para eles também. As promessas de Deus independem de lugar. A bênção está em nós, não no local. Se Deus prometeu que nos abençoaria por sermos seu povo, se Deus prometeu que nos abençoaria por sermos a sua igreja, então Ele vai nos abençoar. O lugar independe. Quando você vê o povo peregrinando por 40 anos no deserto, eles estavam peregrinando pelo deserto, um lugar árido, um lugar cheio de areia, um lugar onde não tinha água, não tinha comida. Mas ao terminar os 40 anos, ele pergunta: faltou comida para vocês? Não, não faltou. Não é o local, era o povo de Deus. Ainda que passemos por momentos difíceis, a colheita virá. Ao seu tempo, creia, é o lugar da bênção de Deus. Irmãos, como nós citamos tantas vezes esse salmo e nós não vivemos a realidade desse salmo. O Salmo 23, no verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É uma afirmação de Deus para nós.
E no verso 4 ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Veja que ele está dizendo: não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, ele vai dizer: eu sou o teu pastor e eu estou com você. E se eu estou com você, a minha bênção está com você. Não é o lugar, somos nós. O Senhor é o meu pastor e eu sigo Ele e não Ele a mim. Mesmo se você andar por um vale de trevas e morte, o nosso Deus não te deixará sozinho. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A questão não é a situação, a questão não é o lugar, mas a certeza da presença de Deus. A certeza de que nós estamos no lugar que deveríamos estar e que Ele está conosco. É nesse lugar que Deus escreverá uma nova história na sua vida. Não importa as circunstâncias ou dificuldades, creia, Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, a palavra nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Podemos até passar por dificuldades, mas se estivermos no lugar certo, a bênção virá ao seu tempo. Em terceiro lugar, meu amado, creia, para Deus nunca é tarde demais para escrever uma nova história. Como pessoas se entregam, pessoas ainda jovens se entregam porque elas pensam que não tem mais jeito, já estão numa idade que não dá para fazer mais nada. Deus não vai usá-las, a sua vida acabou, dão-se por vencidos, olham para trás, olham para tudo que aconteceu, olham para o presente agora e não creem que Deus pode mudar tudo isso, que Deus pode recomeçar, que Deus pode dar um início, uma nova fase na sua vida, que Deus pode transformar completamente, e vivem então com essa mentalidade que tudo acabou, tudo terminou, que não tem mais jeito. Não é isso. Deus nos chamou para vivermos uma nova história, Deus nos chamou para transformar a nossa vida. Quantas pessoas terminam as suas vidas amarguradas com a história que escreveram, porque foi elas que escreveram. Pensam, poderia ter sido diferente, se dão por vencidas, se entregam mesmo antes de terminar a vida, morrem antes de morrerem. Pessoas que vivem amarguradas e realmente não estão vivendo mais. São pessoas tristes, pessoas desiludidas, sem prazer de viver. Jesus prometeu uma nova vida. E Ele nos prometeu uma vida de alegria, uma vida de fartura, uma vida de paz, uma vida de cura, uma vida eterna. Pessoas que envelhecem antes do tempo, pessoas que morrem antes do tempo, pois vivem o fracasso do passado. Isso não sai da sua mente. Ela não se converteu ainda, ela não entendeu que Deus a chamou não para viver as mágoas do passado, mas as novidades que Deus está escrevendo. Ela não tira o foco do que foi no passado, vive amargurada por isso. Pessoas que envelhecem por conta do passado, pessoas que se culpam e culpam a si mesmas, culpam outros que fazem parte da sua vida, outros que fizeram parte da sua história, culpam essas pessoas, culpam elas por estarem vivendo agora o que estão vivendo. Ah, se eu não tivesse conhecido aquela pessoa, se não tivesse feito algo. Não, meu amado, deixe isso para trás. Deus pode escrever uma nova história. Pessoas que culpam o destino, pessoas que culpam a sorte, pessoas que culpam o governo, pessoas que culpam a Deus por não ter os ajudado. O fato é que se entregam à decepção e à depressão. Eu quero lhe dizer, não se entregue, levante a cabeça, lute, prossiga, nunca é tarde demais para Deus. Se você está respirando, ainda não acabou a sua vida. Quando tudo falhar, busque aquele que nunca falha. Permita Deus escrever a história da sua vida. Se você pensa que é tarde demais, que você não pode e nem consegue fazer mais nada, então deixe Deus escrever o último capítulo da sua vida. Deixe Ele escrever, não pense mais. Deixe que Ele faça, deixe que Ele escreva. Ele pode, basta você confiar. Não importa a sua idade cronológica. Para Deus nós não temos essa idade cronológica. Deus faz de um velho um menino, Ele é Deus. Eu gosto muito do texto de Josué, capítulo 14, verso 6. Veja o que o texto diz:
Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será a sua herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Que maravilha, eu gosto desse texto, porque eu estou envelhecendo. Então eu penso, Deus vai me manter vivo para que as promessas dele se cumpram em mim. E ele vai me manter com vigor, ele vai me manter com saúde, porque não adianta nada as promessas de Deus virem sobre a minha vida se eu estiver numa cama doentado. Que prazer eu vou ter nas promessas de Deus. Calebe esperou firme lutando na guerra, irmãos. Ele lutou durante 45 anos, ele guerreou durante 45 anos, ele não desistiu, e ele afirma: o Senhor me manteve vivo e forte. O Senhor nos mantém dessa forma, lúcidos, alegres, não importa a idade cronológica. Que afirmação, irmãos, que nos traz uma viva esperança. Se nós nos mantermos firmes, o Senhor nos manterá vivos, até que se cumpra a sua promessa e Ele escreva uma nova história na nossa vida. Fala sério, irmãos. Eu converso com muitos jovens lá da minha igreja, e eu vejo jovens com 25 anos, cansados da vida, sem rumo, falando já em aposentadoria. O camarada com 25 anos falando: eu vou me aposentar lá com os 45. Se for depender do governo, você vai aposentar com 80. E olhe lá. E você que não permaneça firme aí para você ver se vai aposentar. Você vai morrer e não vai aposentar. Eu quero trabalhar até o dia em que o Senhor me permitir. Eu quero trabalhar na obra enquanto o Senhor me mantiver de pé, até que se cumpra a última promessa que Ele tenha para mim. Eu procuro fazer as coisas com desenvoltura, com garra, sabe? Eu não olho para a minha idade cronológica, eu olho para aquilo que o Senhor deu nas minhas mãos para fazer. Eu faço com garra, eu espero com garra, eu espero com ânimo, eu faço com amor, com perseverança, com alegria. Eu sei, o Senhor me manterá vivo, o Senhor me manterá firme, a promessa dele vai se cumprir na minha vida. Há um texto que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero terminar a minha vida dando glórias a Deus por tudo que pude viver, e não amargurado pensando que eu poderia ter feito outra coisa, e não amargurado pensando que eu não fiz, que poderia ter feito, sabe? Me arrependendo do meu passado. Puxa, eu não podia ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo. Não, irmãos, eu tenho que pensar no hoje. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso fazer ainda? O que eu posso construir ainda? Creia em nome de Jesus. As promessas de Deus não falham se você permanecer firme. O Senhor te manterá firme e vivo até que se cumpra todas elas. Em quarto lugar, creia que escrever a sua nova história é o desejo de Deus. No mundo, quando uma pessoa erra, quando a pessoa comete um crime, é difícil dela ser aceita novamente. É difícil dela ser perdoada, é difícil dela recomeçar, porque ninguém acredita mais nela. Mas o nosso Deus, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, Ele não descarta aqueles que erram, Ele não descarta aqueles que fracassam na fé. Ele quer restaurar, Ele quer reconstruir, Ele quer levantar, Ele quer fortalecer, Ele quer que vençam, que reconstruam e que comecem novamente, e que comecem da forma certa, crendo que Deus está fazendo agora, e agora vai dar certo, porque é Deus que está fazendo, não sou eu. E o mais impressionante é que Ele faz o melhor. Como eu falo isso, irmãos, Deus não dá migalhas. E às vezes eu olho para os cristãos, eu olho para as pessoas que estão na igreja, parece que ela está pedindo migalhas para Deus, parece que ela está pedindo um favor para Deus,
Se Deus já nos abençoou, e Ele nos abençoou com as suas ricas bênçãos, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós não temos que pedir migalhas. Sabe qual é o problema? É a nossa mentalidade. Nós não aprendemos a viver com a mentalidade de filhos. Nós somos filhos de Deus, e não aprendemos ainda a viver com essa mentalidade de filhos. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, eu não consigo ver um Deus que não queira dar o melhor para os seus filhos. Se nós somos pais, sabemos e queremos e desejamos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina a Marina pedindo assim: ô mãe, dá um pãozinho seco aí, não, estou morrendo de fome. Aí você vai lá, ô filha, que isso, pão seco? Espera aí que eu vou fazer um x-salada aqui para você, bem caprichado, com 2 hambúrguer, não é? Eu vejo crente assim, pedindo um pão seco para Deus, quando o Senhor tem um maná precioso para nos dar. Ele não dá migalhas, irmãos, Deus não dá esmolas, como se fossem mendigos fracassados, sabe? Nós chegamos diante de Deus: Deus, eu falhei, eu pequei, eu errei, puxa, me dá qualquer coisa aí. Preste atenção no que Noemi diz no versos 21. De mãos cheias eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Eu fico pensando, irmãos, que se Elimeleque não tivesse morrido, e se ele tivesse enriquecido lá nessa terra de Moabe, ele teria permanecido lá, ele seria uma família rica, bem-sucedida, mas sem Deus. Ele não teria voltado para Belém. Ele teria enriquecido lá e continuaria lá, mas não teria Deus, não teria salvação. Como Noemi mesmo afirma: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Deus não está preocupado com o que você tem ou com o que você é. Ele quer você perto dele, salvo, para cuidar de você. Ele quer que você permaneça perto dele, para que ele possa cuidar de você. Quantas perdas as pessoas podem sofrer para que através das perdas procurem novamente o seu Deus? Quantos retornam depois de fracassarem lá no mundo? Mas quando pensam que Deus os receberá humilhados, envergonhados, se enganam. Ele mesmo atrai para ele, por amor, para escrever tudo de novo. Noemi disse: o Senhor me trouxe de volta. Eu fico pensando que ela não queria voltar. Ela estava humilhada, ela perdeu tudo. Ela mesma diz: eu saí dali de mãos cheias, e agora eu volto como uma fracassada. Mas é o Senhor que está me trazendo de volta. E aí ela diz: não me chame mais de Noemi, que significa agradável. As dificuldades da vida a tornaram uma mulher amargurada. Por isso ela diz para chamarem de Mara, que significa amarga. Era uma mulher que retornou para Deus com as mãos vazias, um lar vazio e um coração ainda mais vazio ainda, afundada na depressão e na amargura. Mas será que ela não tinha realmente nada para agradecer a Deus? Ela havia deixado 3 sepulturas em Moabe, mas ela estava viva para recomeçar. Sua história com Deus não havia chegado ainda ao final. Deus não havia escrito ainda o último capítulo da vida dela. Há um escritor chamado John Henry Newman, ele disse a seguinte frase: não tema que a sua vida chegará ao fim, mas sim que nunca terá um começo. Infelizmente é assim que muitas pessoas vivem. A vida nunca tem um começo. Ela se acomodou à sua vida, ela nunca começa nada, ela nunca muda nada, vivem estagnados, vivem gastando seus dias, uma vida vazia, uma vida inútil, uma vida sem sonhos, vazia de conquistas, quando Deus quer escrever uma nova história. Muitos abandonam a Deus por não querer passar pelo processo. Eles querem, como as pessoas dizem aí, né? Querem que Deus dê de mão beijada. Noemi acreditava que a sua vida havia acabado, mas na verdade as suas provações eram apenas um recomeço. A fé e a esperança de Noemi estava prestes a sucumbir, mas Deus tinha outros planos para ela. Deus tem outros planos para você, meu amado. Deus nos enviou Jesus para buscar todos de volta para Ele. E sabe, quando eu olho, por que Jesus veio nos buscar? Irmãos, eu não canso de falar isso quando eu estou orando. Eu não conhecia Jesus, eu não estava nem aí para Ele.
Eu nunca o procurei, eu nunca o desejei, eu nunca quis nada com ele. Eu tinha aversão à igreja, eu estava afundado no pecado, e por isso eu tinha aversão à luz. Eu nunca procurei Deus, eu nunca amei Deus, eu nunca desejei Deus, eu nunca pensei em ser crente. Mas o mais maravilhoso é que ele nunca desistiu de mim. Ele pensava em mim, ele me desejava, ele me queria, ele me amava. E ele não desistiu enquanto eu não vim para a luz. Então, quando eu lembro disso, eu fico maravilhado com o que ele fez na minha vida. Porque eu não queria, eu não desejava, mas ele me trouxe. Deus enviou Jesus para buscar de volta para ele, para escrever uma nova história para todos nós. Mateus capítulo 18, verso 11 diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar quem está achado, não, ele veio buscar quem está perdido, quem está sem rumo, quem sucumbiu, quem perdeu, quem está quebrado. Ele veio buscar esses mesmo. O Senhor te trouxe de volta, tirou lá do mundo de fracassos, da mentira, do engano. Mesmo que você esteja desanimado, enfraquecido, Deus quer renovar as suas esperanças hoje. Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Eu quero que você leia comigo esse texto de Ruth capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse Obed foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Noemi sai de uma condição de humilhação, de perdas, de falência, e Deus a exalta juntamente com a sua nora Ruth. Nasce o menino Obed, pai de Jessé, pai de Davi, contados na descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma mulher que chega ali completamente com a vida destruída, e ela é contada na descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, que história extraordinária. Deus escreveu para essas 2 mulheres que chegaram ali sem nada, sem nenhuma esperança no futuro. Deus fez do nada delas uma grande história. Por que não pode fazer com você também? Basta crer e Ele fará. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos e para todos eles. Quando você pensar que não tem mais nada, irmãos, coloque então esse nada na mão de Deus e Ele fará algo surpreendente na sua vida. Creia, o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, Ele é o nosso Deus. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Jesus, Ele veio para isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se que era velho e já chegou o que é novo. Olha, nós lemos tanto esse texto, e talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, mas talvez não tenha prestado atenção no que ele está falando. Unidos com Cristo, nós não somos mais a mesma pessoa, não podemos ser mais a mesma pessoa. Mas Deus, Ele não vai atuar na sua mente e não vai tirar as coisas velhas da sua mente. Ele não vai deletar os seus fracassos do passado, as suas mágoas do passado, as suas tristezas do passado. Isso cabe a você, renovar a sua mente através da palavra de Deus, da promessa de Deus. É você que tem que deixar de pensar no passado. É você que tem que deixar de pensar que fracassou, que a sua vida não está hoje como você gostaria que estivesse. Ora, então recomece a construir, nunca é tarde. Nós temos que pensar dessa forma: acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo, e Jesus veio para nos dar essa nova vida. Se eu não pensar dessa forma, nada vai acontecer. Eu vou continuar a tomar decisões erradas, motivados pelas minhas emoções, motivados pelos meus desejos. Mas quando eu me submeto ao meu Senhor, o meu Criador, o meu pastor, e eu sei que Ele quer me dar uma vida melhor, então eu digo: Jesus, eu vou recomeçar. E por favor, escreva a minha história. Não me deixe escrever. Recuse-se quando vier pensamentos de tristeza, de derrota na sua mente. Recuse-se, irmãos. Rebata com a palavra de Deus. Ela é uma arma poderosa.
O Senhor te trouxe do mundo para escrever essa nova história. E Ele vai escrever em nome de Jesus, se você crer. Pois eu creio que Ele está escrevendo a minha história. A minha história não terminou ainda e o Senhor a está escrevendo. E eu creio que nenhuma das suas promessas deixará de ser cumprida na minha vida. Porque eu sirvo um Deus que é fiel, aquele que tudo pode. Independe das circunstâncias, do momento, independe da minha idade cronológica, independe do lugar que eu estiver. A bênção de Deus, eu creio, está comigo, está sobre mim. Eu oro pela manhã e 3 coisas que eu afirmo para mim mesmo, para que eu não me esqueça. Eu sou capaz, eu posso, e eu sou um homem abençoado por Deus. A palavra de Deus diz isso. Ele diz que eu sou capaz, Ele diz que eu posso, e diz que Ele me abençoou. Então eu encho minha mente com essa verdade logo nos primeiros momentos da manhã. E não importa o que virá durante o dia. Eu afirmei isso para mim, é isso que eu decidi viver. Eu sou capaz, eu posso, e eu sou um homem abençoado por Deus. Amém, meu amado? Quero orar com você nesse momento. Talvez seja o momento de você avaliar a sua vida, o seu passado. Talvez você não esteja confortável com a vida do jeito que está hoje. Não esteja satisfeito com o rumo que a sua vida tomou, tão diferente do que você imaginou lá na sua juventude. Quantos pensam, né, em construir algo e não construíram absolutamente nada? Não saíram nem do alicerce. Mas Deus quer recomeçar. E Ele pode, basta você crer. Coisas maiores virão. Coisas tremendas Deus pode fazer. Irmãos, eu sempre afirmo isso. E guarde isso que eu vou lhe dizer agora, em nome de Jesus, guarde isso. Se você não guardar nada do que eu falei no sermão, guarde o que eu vou te afirmar agora. O milagre começa na tua mente. O milagre começa na tua mente. Pois Deus disse, tudo é possível ao que crê. Então o limite está na minha mente. Se eu crer, é possível. Então comece a crer. Comece a afirmar para você mesmo que é possível. Afirme para você todos os dias, Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Sinta o milagre ir crescendo na sua mente. Sinta Deus começar a trabalhar na sua mente. Mude a sua mentalidade, mude o seu modo de ver a vida. Comece a olhar as coisas pela ótica de Deus, pela ótica divina. Hebreus capítulo 12 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que se espera. Isso tudo está na minha mente, eu não estou vendo, mas eu tenho uma certeza, eu estou esperando e aguardando, Deus está fazendo. O milagre começa na sua mente. Que Deus te abençoe.